Olá, boa noite a todos. A Isabel já tá aqui, já vou chamá-la para já começar com a gente aqui. Sejam todos bem-vindos. Mais uma quinta-feira à noite. Olá, Tudo bom? Isabel. Tudo bem? Estão me ouvindo? Estamos. Eu tô aqui, eu tô sem meu fone, vou botar agora. Tá ok. Facilitar aí. Eu vou ver aqui se tá tudo certo. E aí, pessoal, como é que tá o som para todo mundo? Comentem aí. Olá, olá, muitos trabalhadores do CEAP aí conosco. Sempre muito bom. Para quem ainda não conhece, nós somos o Centro Espírita Antônio de Pádua. Nós ficamos localizados no bairro de Coqueiros, em Florianópolis. A Isabel é nossa trabalhadora também, querida, já está por motivos, né, maiores que nós estamos aí fazendo palestras virtuais. Convidamos a todos a participar ou do grupo do WhatsApp que mandamos mensagens, ou também estar acompanhando o nosso blog, aqui o nosso Instagram, Facebook. Temos grupos de estudos acontecendo semanalmente. Só entrar em contato conosco, atendimentos fraternos também. E acredito que é isso, né? A nossa palestrante já está aí, a Isabel Cristina Ó, Quevedo. Eu vou estar lendo uma mensagem que eu abri agora há pouco aqui, que é a mensagem do livrinho Agenda Cristã, do Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Para a gente estar se harmonizando, né? Esperando todo mundo chegar aí. Realmente, a tempestade espanta. Entretanto, acentuar-nos-á a resistência se soubermos recebê-la. A dor dilacera, mas aperfeiçoar-nos-á o coração se buscarmos aproveitá-la. A incompreensão dói, contudo, oferece-nos excelente oportunidade de compreender. A luta perturba, todavia, será portadora de incalculáveis benefícios se lhe aceitarmos o concurso. O desespero destrói. Diante dele, porém, encontramos ensejo de cultivar a serenidade. O ódio enegrece, no entanto, descortina bendito horizonte a revelação do amor. A aflição esmaga. Abre-nos, todavia, as portas da ação consoladora. O choque assombra, nele, contudo, encontraremos abençoada renovação. A prova tortura. Sem ela, entretanto, é impossível a aprendizagem. O obstáculo aborrece, temos nele, porém, legítimo produtor de elevação e capacidade. Então, essa é a nossa mensagem agora, né, para começarmos a nos harmonizar. Então, vamos fazer a nossa prece. Neste momento, agradecemos a mais essa oportunidade de estarmos juntos nessa corrente nomeada por ele, Antônio de Pádua, e toda a falange dos espíritos amigos elevados que nos guiam, nos inspiram e nos instruem a buscarmos sempre o nosso crescimento, a nossa evolução, seja através da dor, da prova, de todos esses escritos que acabamos de ler, citados aqui, que possamos buscar profundamente essa saúde que hoje a nossa palestrante vai comentar na palestra, estudaremos junto a respeito dessa saúde tão importante do espírito, essa saúde e espiritualidade
a importância do sermos integral. Sermos corpo, mente e espírito, uma coisa só, unidos em prol do bem e do amor a nós mesmos, ao próximo e a tudo e a todo esse planeta maravilhoso que nos acolhe e nos recebe. Assim dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é feita nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. As perguntas vão ficar para o final, mas quem quiser já ir comentando, eu vou anotando. E a Isabel, seja bem-vinda, agora é com você. Obrigada, Priscila. Obrigada a esse centro que nos acolhe com tanto carinho. É com muita alegria que estamos aqui essa noite para podermos falar um pouco de saúde e de espiritualidade. E como nada é por acaso, a mensagem de início vem de encontro ao que nós vamos falar hoje. Hoje nós vamos falar do que significa você ter saúde na sua alma para você poder enfrentar as dificuldades do cotidiano ou aquelas dificuldades mais difíceis que chegam até nós. Nós vamos falar num estudo feito por um pesquisador americano, Harold Koenig, e também de Gordon Allport. É muito importante nós nos situarmos, primeiramente, de como a ciência está vendo a espiritualidade. Como é que a ciência está sentindo a espiritualidade? Porque até então, esse assunto espiritualidade era como se fosse um tabu para a ciência. Mas as coisas estão evoluindo, tudo está chegando a um momento em que a própria ciência está pesquisando a espiritualidade e quais os efeitos da espiritualidade na saúde do ser humano. Então, o que nós precisamos primeiramente trazer para vocês? Nos Estados Unidos, hoje, 94% das universidades americanas, elas têm a disciplina saúde e espiritualidade, seja na carga horária tradicional ou seja como uma cadeira optativa. No Brasil também algumas universidades já oferecem, né? Nós temos através da USP, nós temos também o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que tem lá direto uma cadeira, né, na universidade. E isso tudo está contribuindo. Hoje, os médicos já procuram, inclusive, mais informações sobre a espiritualidade. Por quê? Porque a espiritualidade, ela ajuda na saúde do paciente. Então, o Harold Kennedy, inclusive, ele fez um livro onde ele coloca a espiritualidade no cuidado com o paciente. E o que ele observou nessa sua pesquisa? Que quem tem espiritualidade vive 7 anos mais, se recupera mais fácil da sua doença, né? E ele tem uma forma de agir durante o tratamento muito mais positiva do que aqueles que não têm. Mais tarde, um tempo após, o Gordon Allport, ele também fez um estudo da seguinte maneira. Ele foi estudar como era a religiosidade nas pessoas. E ele identificou, na sua pesquisa, que tinham pessoas que tinham uma espiritualidade mais intrínseca e outros mais extrínseca. O que quer dizer? Extrínseca é uma espiritualidade mais leve, não muito profunda, porque quando nós falamos de espiritualidade, nós não estamos falando de religião, não especificamente só na religião espírita, que é a qual nós seguimos, mas qualquer outra religião. Então, essas pessoas que têm essa religiosidade, né? E ele pesquisou isso e ele verificou que tinham pessoas que, mesmo tendo religiosidade, indo ao culto, ou à missa, ou às reuniões,
não mantinham algo muito sereno dentro de si, muito forte. Então, isso era considerado uma religiosidade mais extrínseca, mais para fora. Já aqueles que muitas vezes nem religiosidade assim mais assídua a um culto, a um credo, mas que possuíam dentro de si uma fé mais robusta, acreditavam em algo transcendental, tinham uma religiosidade, espiritualidade mais intrínseca que vinha de dentro. Então, no momento das dificuldades, no momento da necessidade do uso dessa espiritualidade, ela vai ter mais efeito naquele que possui essa espiritualidade mais robusta. Nós sabemos que nós somos um ser de muitas dimensões. Nós temos um corpo físico, que estamos aqui, presente, vivendo essa vida, e sabemos também que temos esse corpo espiritual, temos esse contato com a espiritualidade, que é a nossa casa mãe, para onde um dia todos voltaremos. Então, nós temos necessidade desse ser transcender. Nós temos a necessidade de acreditar em algo superior a nós, algo que nos ajuda, algo que nos comanda. Então, diante disso tudo, a necessidade de nós procurarmos uma fé em algo superior nos mantém mais equilibrado diante das nossas dificuldades. Porque nós sabemos assim, religião é aquele meu encontro com o outro, é eu com o outro. A fé é eu comigo mesmo. E a espiritualidade é eu com esse Deus transcendental. Então, nós estamos sempre nos envolvendo o tempo todo com essas forças que nos rodeiam. Então, a gente precisa, ao longo dos anos e da vida, porque ela nos traz, muitas vezes, dificuldades imensas. Seja uma doença, seja a morte de um ente querido, são coisas muito fortes para nós superarmos. E nessas pesquisas que a ciência já prova, nos traz que a resiliência é algo que devemos sempre estar cultivando dentro de nós. E o que é a resiliência? É a capacidade que nós temos de enfrentar os problemas sem ir contra eles. Aceitarmos, mas não de uma maneira passiva. Aceitarmos com uma ação. Você, por exemplo, sabe que tem uma doença. Você vai aceitar que tem, mas você vai em busca da cura. Você vai em busca do tratamento. Você não vai ficar parado. A resiliência, ela quer ação. Ela quer que você se mova diante da perspectiva da melhora, da resolução dos seus problemas. Então, assim, é uma pessoa resiliente, é quando você está nesse ponto de situação com as suas dificuldades. Você consegue compreender o mundo e ver tudo de uma forma mais amena, que te traga mais saúde emocional para viver esses momentos. Você fica uma pessoa mais serena, mais forte, com mais músculos emocionais para participar da vida de uma forma mais ativa. E pessoas assim, elas vão ter menos depressão, ou quando elas estão mais melancólicas, elas têm como sair da situação com mais força, com mais clareza, olhando os problemas de uma forma onde ela consegue achar uma saída, uma situação. E nós sabemos que diante disso tudo, a fé que a gente traz no coração, ela faz com que nós possamos ver as situações uma luz que nos dá o caminho, a direção para a resolução daquilo que está nos incomodando. A ciência também está nos trazendo hoje, essa expressão coping, ela ainda não tem uma tradução em português. Como que é mesmo? Coping. Coping. O que quer dizer isso? É a capacidade que a pessoa tem de sair das situações difíceis de uma forma a superar. Então, isso hoje a medicina, alguns médicos já utilizam essa expressão quando eles estão diante de pacientes
que eles estão analisando qual o processo que ele tem para poder sair da doença com mais facilidade, com mais tranquilidade. Então nós começamos a perceber assim, que a espiritualidade, de forma geral, já está fazendo parte do dia a dia da medicina, do dia a dia dos médicos. Hoje, quando você vai num médico e você está com um problema de difícil solução, primeiramente ele já pergunta: você está nervoso? Você tem algum estresse? Não é mesmo? Muitas vezes médicos estão indicando, uma terapia vai ajudar você nesse processo, né? Eles também costumam dizer, o estresse pode ter feito com que você chegasse a um ponto tal da doença que se manifestou em você. E a gente sabe que o estresse, através das doenças psicossomáticas, inclusive hoje eles já usam o termo neuropsicossomática, porque envolve toda a parte mental, toda a sua parte neurológica, que faz com que esse corpo possa adoecer. Então, diante de tantos fatos que estamos vivendo hoje, inclusive um momento de doença, que a gente precisa estar se cuidando, muitas pessoas estão passando por um estresse muito grande, porque estão mudando a sua rotina, o seu dia a dia, tem que se adaptar muitas vezes a trabalhar em casa, muitas têm essa dificuldade, outras têm dificuldade porque não estão se relacionando com outras pessoas. Isso tudo vai gerando na pessoa uma certa ansiedade. Então, trabalhar esse momento utilizando a resiliência, utilizando isso que os médicos nos trazem, para que possamos sair desses momentos com mais força. E a gente sabe que a nossa doutrina, nisso, ela é primorosa. Né? Kardec nos trouxe assim, um conhecimento disso tudo que nos faz ser pessoas mais fortes para lidar com isso. Porque ele nos dá a causa dos nossos sofrimentos. Né? A gente pode não saber de um tudo, da onde veio, mas nós sabemos que tudo tem um motivo. Né? Que tudo tem um caminho também a seguir. E que cada dificuldade que nós passamos nos torna mais fortes. A cada novo desafio é um degrau a mais na nossa escala evolutiva. Porque o que a doutrina nos ensina é que estamos aqui para evoluir. E que no lugar onde fomos plantados, na nossa casa, nos nossos familiares, com os nossos amigos, com aquelas relações muitas vezes difíceis, é ali que está um momento para nós de podermos criar formas de solução, criar formas de ação para sairmos da situação em que nos encontramos. Isso vai nos tornar pessoas mais fortes, mais robustas. Hoje em dia se usa muito a expressão de criarmos músculos emocionais. E músculos emocionais a gente costuma criar já lá desde a infância, quando nós começamos a descobrir os primeiros nãos. Quando a primeira vez a nossa mãe tem que nos dizer não. Quando a nossa mãe tem que nos educar porque nós estamos tomando atitudes que não é o correto. Ali nós já vamos começar a lidar com os nãos da existência, porque vão vir vários no nosso caminho. Muitas As vezes limitações, né? As várias limitações, né? Exatamente. Muitas vezes limitações físicas que vamos ter que suportar, vamos ter que lidar com isso. E nesse momento que a gente vê, através dos estudos desses pesquisadores que nos trazem aí a luz da ciência chegando até nós, coisas que Kardec, que a doutrina espírita, que Chico Xavier, através de Emmanuel, de André Luiz, já estão nas suas obras, mostrando isso para nós. Mas o importante de tudo isso é que a ciência vai comprovar tudo isso. Tudo que a doutrina já vem dizendo há muitos anos, a ciência vai começar a comprovar através dos próprios testes. Seja na área psicológica, seja na área neurológica, como é que comporta-se a nossa mente, o nosso cérebro. Hoje, por Principalmente exemplo, através, acho que da física e da química também, né, Isabel? exato, da física quântica, que vem nos falar dessa física que vem até nós através das energias, daquilo que transmitimos um pelo outro,
daquilo que sentimos. Hoje, esse novo conhecimento, na época de Newton, da ciência mais mecânica, depois veio já o Einstein com a relatividade da física, tudo é um processo evolutivo. A própria física quântica que está aí abrindo novos horizontes para que nós possamos entender melhor o que se passa conosco, né? Nós temos um conhecimento bem aprofundado da doutrina, conforme a gente vai estudando, assistindo palestras, a gente vai se incentivando a pesquisar, porque todo espírita ele é meio autodidata, né? Nós vamos procurando conhecimento, né? Deveríamos ser, né? Pelo menos a gente Devemos ser. Mas é o que assim, a gente muito incentiva quem participa de grupos, que muitas vezes começa com palestra e quer ir para um grupo para buscar mais conhecimento, ou na internet. A internet é cheia de palestrantes, de estudos que trazem até nós, e isso facilita muito. Por exemplo, se você está deprimido, vai lá, pega uma palestra sobre depressão, você vai aprender um monte ali. Depressão e espiritualidade. Vai vir vários itens para você poder assistir e aquilo vai trazer um ânimo na sua alma, vai te dar mais coping para lidar com a situação, vai te criar mais músculos emocionais para que você possa enfrentar a vida com mais serenidade. Que nem a gente lembra muito da história do Chico, que ele estava muito desesperado num momento lá no avião, né? Isso virou até uma piadinha, né? Que a gente Sim. Mas é algo bem leve, né? Ele estava muito desesperado que ele ia morrer e Emmanuel disse para ele, mas por que é que você está gritando aí desesperado? Ele disse, mas eu vou morrer. Daí o Emmanuel disse, mas todo mundo vai morrer. Mas eu não quero, vou morrer. Daí o Emmanuel disse para ele, sim, mas então morra com educação, né? Saiba ter calma diante da situação. Dê limites às tuas emoções. Precisamos ser mais serenos. Trabalhar esse nosso eu, dar forças para ele. E a gente trabalha através de uma boa leitura, através dessa religiosidade que temos que transformar ela de forma intrínseca, que ela esteja dentro de nós. Porque ela só fora de nós, ela vai chegar na hora do embate, ela está fora, ela não está dentro de nós. Nós temos que criar aquilo que nos fortalece. E Chico disse o seguinte uma vez, né? Que nós devemos cuidar do nosso corpo como se ele fosse eterno. E da nossa alma como se nós fôssemos morrer amanhã. Então nós temos que ter o cuidado dessas nossas polaridades, que é o nosso lado físico, que temos que estar cuidando, né? Não nos sujeitando, por exemplo, nesses momentos de pandemia aí, nos sujeitando a pegar esse vírus, né? Fazendo aquilo que as autoridades estão pedindo, né? E cuidando da nossa alma. Esse momento que nós paramos para assistir uma live, para assistir um vídeo no YouTube, para frequentar uma casa espírita, nós estamos cuidando desse nosso eu, dessa nossa dimensão espiritual. Né? Ou aqueles que não são da doutrina espírita, que estão indo numa casa de culto, estão indo numa missa, eles estão cuidando do seu lado emocional, porque a religiosidade vai nos falar da nossa emoção. Então nós trabalhamos com a nossa emoção o tempo todo, como nós somos um ser de dimensões, nós precisamos estar cuidando das dimensões onde estamos circulando através do nosso pensamento, seja um pensamento positivo, um pensamento de fé, de que as coisas passam, tudo passa. A dificuldade vai passar. E no momento em que nós estamos mais firmes, com mais coragem, utilizando dessa religiosidade, dessa espiritualidade, nós somos pessoas mais leves. E vamos transportar para os outros esta leveza, essa vontade de viver todo dia. Se você está meio triste, já acorde com uma oração, porque a prece vai te unir a isso que é o maior, a esse Deus maravilhoso que nos acompanha durante toda a nossa estada na Terra. Então, uma das coisas assim mais impressionantes que a gente vê para a saúde,
diante das dificuldades, é ver que a própria medicina está procurando formar médicos nesse lado espiritual, para que eles possam olhar o seu paciente e saber que aquele paciente tem uma fé, tem uma religiosidade, tanto que hoje os próprios hospitais facilitam a entrada, né, das visitas, não nesse momento, é claro, mas da visita desses grupos de religiosos que vão lá levar esse consolo. Porque é importante, muito importante nós termos isso dentro de nós. Por isso que pessoas que têm religiosidade vão viver mais, vão ter mais condição de superar a sua doença, vão ter mais condição de superar os seus problemas e tornar a sua vida em família mais doce, mais suave. Porque nós temos dentro de casa, muitas vezes, problemas com filhos, com sogra, sogro, né? Com os filhos, com o marido, que precisamos superar a cada momento de uma forma que não precisamos nos desesperar. Viver com educação para conosco mesmo, para com os nossos próprios sentimentos. E aí nós vamos nos conhecendo e fazendo uma vida melhor. Para que um dia, gente, quando nós partirmos daqui, a gente possa partir levando conosco coisas melhor do que aqui a gente veio conseguir, que é a vivência comum entre todos, com dedicação, a nossa vontade de viver passa para os outros. E nós seremos, então, pessoas muito mais equilibradas diante de uma vida que vai nos apresentar sempre dificuldades. Mas nós saberemos resolver com certeza, com o coração cheio de amor, cheio de ânimo, que é muito importante acordarmos de manhã, já termos o ânimo para vivermos uma vida com mais tranquilidade. Então, assim, Já a dizia mensagem... Chico, né? Chico. Já dizia Chico a frase do todo dia é um novo dia para se fazer um novo fim, né? Um novo começo, um novo fim. Aquela frase Exatamente. dele. Aquela frase dele era linda. Todo dia é um novo começo, né? Para termos um novo fim. E um novo fim sempre bom e positivo. Porque os estudos estão aí já comprovando, né? Que se nós termos mais saúde emocional, o nosso corpo vai reagir melhor diante de tudo. Hoje em dia a geriatria já diz assim, né? Que você precisa se cuidar, quem tem mais idade, para ter uma velhice mais tranquila. Se você se cuida, se você tem essa resiliência diante dos problemas, você se dá melhor na vida. Um dos exemplos de resiliência muito bom é o bambu. Quando tem muito vento, o que o bambu faz? Ele dobra. Ele dobra diante do vento. O vento vai para o outro lado, ele dobra para o outro lado. Ele é macio diante do vento. Porque quando o vento passa, ele está em pé novamente, na posição que ele deve ter. Então, muitas vezes nós temos que ser um bambu aí na vida, né? Vem os ventos fortes, a gente se dobra. Dobra para um lado, dobra para o outro, mas depois nós voltamos na nossa situação inicial. Isso é superar. Isso é superar as dificuldades que vão nos aparecer. E os estudos estão aí. Se a gente for pesquisar, a gente vai ver cada vez com mais propriedade isso. Nós temos também um palestrante muito bom, que é o Décio Iandoli. Tem muitas palestras dele no YouTube e ele nos traz bem isso, a saúde e a espiritualidade. Ele fala nesses assuntos de como nós podemos estar sempre melhor para lidar com isso tudo, né? E a gente vai estudando e a vida vai nos revelando a importância de todo esse processo de adoecimento, cura e a importância da espiritualidade na nossa saúde. Hoje já comprovado pela ciência. O pessoal está perguntando como é que se escreve essa expressão aí para eles procurarem, né? Do coping que tu falou. Coping é assim, ó, C-O-P-I-N-G.
Uhum. C-O-P-I-N-G. Ah, Tá? Você de como se fosse ficava coping. Uhum. isso, coping. Então Uhum. se Isso fala é uma coping. isso que estão usando hoje na medicina para ver e significando como o paciente supera a sua doença. E também ele é utilizado para outros momentos na psiquiatria, né? Como que o paciente está superando aquilo, de que maneira ele consegue sair do problema sem tantas sequelas, né? Porque hoje você entra numa doença, se você ficar muito tempo nesse processo, acaba criando sequelas em outros órgãos ou em outras situações da sua mente, porque nós somos um ser emocional bastante intenso, né? E temos esse corpo que acaba recebendo todo esse embate, né, que chega até nós durante a existência, né, as dificuldades, mas que é para ser superadas, porque nada vem para nós sem que seja um momento. Diz que quando um problema chega para nós na nossa vida, nessa existência, é porque é nessa existência que nós estamos preparados para resolver. Então Deus não nos manda coisas sem motivo. Tudo que vem para nós é porque nós estamos preparados e esse é o momento. Então, sejamos fortes nesse momento. Vamos se utilizar de tudo que a vida nos oferece, de facilidades, para nós podermos sair das nossas situações. Acho que está muito interligado com esse conceito de paz também, que ele é tão amplo e tão abrangente, né? Essa busca pela paz interior de cada um que a gente encontra dentro da gente mesmo, né? Isso, e essa paz nós trazemos de dentro de nós. Quando nós temos fé, nós nos unimos a Deus. Deus é esse ser transcendental, aonde a gente busca o arreio da nossa vida, né? Então, por isso que as pesquisas já mostram que quem tem fé vive mais. Essa paz. Opa, pessoal, algo aconteceu. A Isabel caiu aqui, mas vamos ver se ela já entra novamente aí. Para ela, a gente está chamando. Provavelmente a internet deu uma caída aí. Mas fiquem aqui com a gente. Estamos falando, para quem chegou há pouco, sobre saúde e espiritualidade. E já temos uma pergunta aqui na nossa caixinha também. Ó, ela entrou, já está de volta aí. Aí no final ela vai estar respondendo a gente ali. Oi, De volta, né? voltou, ele deu uma queda na internet, Faz né? Deu certo. parte. Uhum. Então vamos lá, vamos continuar, né? Continuando. Tinha Uhum. alguma pergunta? Continuando. Já temos uma pergunta, Então, mas tu pode seguir e a gente faz um pouquinho mais pode pra fazer a frente. pergunta. Ah, tá. Não, Então, pode fazer a pergunta, a gente já vai conversando, né? tá. A pergunta é a seguinte, eu vou botar ela aqui. A resiliência pode-se dizer que é uma prova e expiação? Ela vai ficar na tua frente Olha, agora, ó. beleza. Na verdade, a resiliência não é uma prova e também não é uma expiação. A resiliência é uma capacidade que o ser tem de estar nas situações difíceis, lidando com elas de uma forma mais harmônica. Eu sei que eu tenho problema, eu aceito o problema, eu não vou contra o problema, mas eu vou procurar uma forma de resolver o problema. Ela é um comportamento do ser diante da dificuldade. Essa é a resiliência. Ela é ao contrário, ela não é uma prova, ela é uma forma de sair da prova e da expiação com mais equilíbrio. É um Acredito. comportamento Isso. resiliente, né?
Acho que respondeu bem, né? Uma virtude, na verdade, né? Esse hábito de... De ser resiliente. É aquela pessoa que tem o problema e não se desespera, né? Ela consegue manter o equilíbrio diante da situação e se sair melhor do problema, né? Porque, inclusive, ela vai ter mais condição de achar a saída. Essa é a resiliência. Acredito que respondemos. Foi a Tamara que fez a pergunta. Certo. Temos mais alguma pergunta? Ainda não, vamos lá. Pode dar sequência aí, pessoal. Façam suas perguntas. O pessoal pode ir perguntando aí. Olha, esses autores aí é muito interessante ler também o que eles dizem, né? E porque é sempre conhecimento a mais para a gente, né? A gente vai ampliando os nossos conhecimentos e isso vai nos dando mais resiliência, mais coping para lidar com as situações da vida. E a gente vê que tem pessoas assim, já vimos na nossa casa espírita, que vêm às vezes bem abatidos, que têm doenças sérias, mas estão muitas vezes trabalhando, enfrentando a vida e nos dando um exemplo muito grande de como sair de situações que nos deixam contra a parede muitas vezes, né? E a gente tem exemplos muito grandes disso, perto de nós. Se você olhar no mundo em que vivemos, nas nossas relações, a gente vai ver pessoas que têm uma resiliência, uma capacidade de superação muito grande, né? Dessas dificuldades todas, né? Sim. E vale lembrar também essa questão de que somos seres emocionais, né? Antes de qualquer coisa, e sociais. Precisamos do Exato. outro, né? Para esse crescimento e evolução também. Opa! Acho que tá cortando um pouco. A gente... Ó, ela caiu novamente, gente. Provavelmente a internet dela tá com algum probleminha, mas ela já entra aqui. Temos mais uma pergunta aqui. Isso vai ser legal. Já tô chamando ela aqui novamente. Opa, vamos lá. De volta, vamos lá. De volta, tá caindo, mas estamos aí. Temos que Estamos ser aí. resilientes. Resilientes, ó, estamos falando e tá... Não É, vamos desistir, né? não vamos. Qual é a outra pergunta? Na verdade, eu achei que tava aqui, mas não. Por enquanto é isso. Foi essa, foi essa pergunta que teve. Sobre a resiliência, né? Então, a gente aprende muito no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, essa capacidade aí de superação, né? Então, temos hoje já nos dizia isso. Então, a gente vai ver muito o avanço da ciência daqui para frente, trazendo para nós essas coisas novas. A mediunidade de uma forma científica. Então, todos os postulados, que nem Kardec disse, a ciência ainda vai trazer a confirmação dos próprios postulados espíritas. Nós vamos encontrar a confirmação. Aos pouquinhos, nós vamos chegar lá. Né? E isso vai ser muito importante para nós. Sim, acredito que é bem isso. É a espiritualidade como sendo algo orgânico, natural, né, do ser humano. Quer Do dizer, a ser humano. mediunidade. A mediunidade é algo assim que está sendo estudada já. Tem academias assim que já estão estudando isso. Às vezes a gente acha que os Estados Unidos é um país que não tem muita religião nesse sentido, que o Brasil é um país mais Que religioso, nada. mas os americanos, eles vão em busca da ciência, da comprovação daqueles postulados que a gente fala tanto aqui no nosso país, né?
Mas eles Sim. vão achar muita coisa e passar para nós. Como a gente sabe que aqui no Brasil há muitas pesquisas já nessa área para identificar isso, né? Acho que acredito Conforme a que gente... em várias áreas, né? Temos também na astronomia e também na arqueologia se encontra muita coisa legal. Uhum, Que se quando a gente vê a história trazendo para nós a evolução desse processo, é maravilhoso, né? A gente vê que tudo, inclusive para a chegada do Consolador Prometido, teve todo um preparo anterior para que nós tivéssemos capacidade de entender o Espiritismo, porque nós não entenderíamos 2000 anos atrás, mas Jesus nos disse: vou enviar o Consolador Prometido. No momento, ele enviou que nós estávamos em condições de entender, porque talvez nós não entenderíamos na época que ele passou. Hoje a gente consegue entender o que ele disse com muito mais propriedade. E todo o Evangelho de Jesus é algo atual. Sempre atual. Você pode a qualquer momento abrir uma mensagem, ler uma parábola, você vai se sentir naquele momento, como nesse, a mensagem, ela é sempre atual. Né? sempre, né? E esse evangelho nos dá essa resiliência, nos dá essa capacidade de enfrentamento, né? De É, enfrentamento das dificuldades com mais leveza, com mais coragem, né? Isso que a gente precisa sempre ter em mente. E a gente busca, a doutrina nos traz isso assim com abundância, né? Com abundância e com muita vontade de viver, que é isso que a gente tem que ter. porque essa importância também da gente estar vivendo o hoje, né? O presente inteiro, né? Tem, que a gente volta e meia tá lá ou tá aqui, né? Tipo, essas polaridades do passado ou do futuro. E na verdade a gente só tem o presente, né? Se a gente se entrega pro dia, pra hora, pro minuto, pro instante da vida, para toda essa prosperidade, abundância e saúde que a gente, né, ganha e recebe, tá ali. Exatamente, porque o que acontece conosco, né? Muitas vezes, muitas pessoas vivem muito no passado. O que eu fui no passado, o que eu fiz no passado. Ou com a ansiedade se joga muito para o futuro e isso gera ansiedade. E nós precisamos muito viver o nosso momento presente. Por isso que a meditação é algo que hoje em dia se traz tanto em voga. Por quê? Porque a meditação vai fazer com que você tenha consciência de si mesmo agora, das suas emoções, do que você está sentindo, quais são os seus planos. Né? Como é que está a sua saúde, né? Então, essa meditação faz com que você viva mais o momento presente. E presente, o próprio nome já diz, é um presente de Deus. Você está aqui, né? Vivendo isso, superando isso, crescendo com esses momentos, né? Ó, o pessoal tá comentando, é o vento sul que provoca queda, mas a Isabel é resiliente e retorna. Né? Ó, resiliente, voltando sempre. Resiste. É Isso que nem o aí. bambu, ó. Com o vento, o bambu vai para um lado, vai para o outro, mas ele volta, ele não quebra. É. Ó, temos mais uma Isso, pergunta aqui. vamos Quando a lá. saúde é afetada, qual o olhar que devemos focar melhorar? Olha, é importante essa pergunta. Por quê? Primeiramente, quando a saúde encontra-se em dificuldade, primeira coisa, nós vamos buscar o médico, vamos buscar a medicina. E no momento que estamos buscando a medicina, primeiramente, nós levamos conosco, com ela, o nosso coração, a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade está tudo firme. Então, são dois lados. Nós temos que estar cuidando da nossa saúde e tendo a fé para que essa saúde fique robusta. Então, são sempre dois lados que nós vamos utilizar sempre. Primeiramente, vamos ao médico e vamos junto. Na nossa bagagem, nós levamos a nossa fé. Né? A fé é algo assim extraordinário o que ela pode fazer com o ser humano. Né? Ela deixa viver mais mesmo, porque ela te conserva
das adversidades da vida, como se ela te protegesse, fizesse um ninho para que os seus embates não doessem tanto, né? A fé tem essa capacidade. A vida nos joga para lá e para cá, a fé vai amolecer esses momentos que a gente está vivendo, né? Da dificuldade, assim. Ela nos apoia, né? Ela nos dá aquele travesseiro que a gente tem para descansar, né? Da labuta diária, né? Ela nos ajuda muito nisso. Então, sempre a medicina, o tratamento e o lado espiritual nos acompanhando, né? Ó, teve alguém que colocou aqui, o Sérgio. A minha alucinação é viver o dia a dia e viver o dia a dia e meu delírio é consciente com coisas reais. Belchior. Olha só, viver com as coisas consciente do que está acontecendo conosco no momento, o sabor da vida, né? Porque muitas vezes, olha, gente, Sim, eu vi uma expressão assim de uma pessoa que estava muito doente na época da guerra e sabe como é que foi a guerra? A guerra foi terrível, a Segunda Guerra Mundial. E esse senhor dando uma entrevista, ele disse assim: olha, a guerra passou porque ele viveu num campo de concentração muito tempo. Então, quando a guerra passou, ele disse assim: que coisa mais linda é ver uma mesa com um café, uma xícara para tomar um café, um pão com uma margarina para passar no pão. Coisa que para nós é tudo tão comum. Para quem viveu uma experiência dolorosa, isso é algo que é fantástico. E o que é isso? É o momento presente, a pessoa vê o que ela está fazendo. Um café da manhã é algo maravilhoso, se a gente for analisar isso. Você poder tomar banho, que nem ele dizia, olha, deitar numa cama com lençol limpo. Imagine quem viveu num campo de concentração com dificuldades, né? Então, assim, nos sim. traz uma grande lição de vida. Somos resilientes, pessoal. Hoje estamos exercendo na prática essa questão de sermos resilientes, porque a conexão não está muito boa. Sabemos que o tempo hoje está chuvoso aqui, mas vamos findar com chave de ouro, vai dar tudo certo. De volta, Isabel? De volta? Temos. De volta? Eu não estou te escutando. Será que eu vou te tirar e tu entra novamente? Pode ser? Ou tu sai e entra novamente? Vamos fazer isso? Que a gente não está te escutando. Eu vou fazer isso, pessoal, porque ela entra de novo. Isabel, entra de novo. Para a gente finalizar com mais essa pergunta. E todo mundo com a gente. Vamos exercer a resiliência. Ó, tá conectando ali. Oi. Mais uma vez. E é legal que o pessoal tá com a gente, Deus, Isabel. Ninguém saiu, é isso mais aí. uma vez. Para Maravilha. findar, isso é legal que Dia ninguém saiu. da Tá todo mundo olha aí, ó. Hoje exercendo você ainda o viu? conhecimento, todo mundo exercendo conhecimento na prática. Vamos ser resilientes. Na praia, é isso mesmo. Ó, tem outra pergunta que é assim: nos dias de hoje, é, como fazemos para nos mantermos positivos e meditativos quando na verdade somos instigados por tanta informação negativa a todo instante? Para acabar. Uhum.
Isso, como é que a gente consegue se manter em equilíbrio diante de tanta coisa que chega para nós, né? É porque as notícias são ruins, é uma coisa ou outra que acontece no nosso dia a dia. Aí, o que que a gente precisa fazer? Buscar o nosso equilíbrio interior. Você vai usar da tua meditação, se você faz meditação. Se você não faz meditação, você vai se utilizar, se concentrar em você mesmo, naquilo que tu sente, como é que você está percebendo o momento. Ver assim, ó, tudo vai passar. Tudo ter um momento que vai passar. O que nós não podemos é nos desesperar diante das dificuldades. Isso é assim fundamental, né? Nós não desistirmos, tá sempre. Vamos lá, respira, pessoal, ó. Calma. Deu certo, doutor. Então, assim, pensamento positivo vai ajudar muito nesse processo, né? Ver a vida de forma positiva, não se abater. É que nem o Emmanuel diz para o Chico, aguenta com educação, né? Não se desespera, vai, porque a vida é muito boa. Se nós imaginarmos que nós estamos na nossa melhor encarnação, fazer de tudo para concluir ela da melhor forma possível. E acredito que o trabalho nessas horas é muito importante, né? O trabalho no Sim, sentido mais puro da palavra, assim, né? Desses ofício sagrado, do que você ama fazer, o que você realmente gosta de fazer, né? Aproveitar esse momento para estar refletindo sobre isso e se conectando realmente, né? exatamente. O trabalho é algo assim que faz com que a pessoa se ligue no que ela está fazendo, na sua potencialidade, e ela se sente melhor, se sente útil, né? Sim, ela Então, é movida por esse impulso da vida, né? De... exato, exato. Ou se ela está trabalhando numa empresa, ou se trabalha em casa, ou se trabalha em alguma ONG, em algum trabalho voluntário. Isso faz parte do ser humano, nunca ficar parado, sempre agindo. Sim. E isso traz muito equilíbrio para a alma. A alma precisa desses elementos sempre com ela, né? É. Ah, então é isso, Isabel. Já estamos quase aí, falta acho que 9 minutos. Se tu quiser dar uma fechada, uma finalizada, e depois eu faço uma prece de Sim, finalização. claro. Então eu quero assim dizer para o pessoal que tenha fé mesmo, sabe? Cultive a sua fé, porque em momentos muito difíceis assim que eu já passei na minha vida, é que você vê momentos assim, meu Deus, o que que eu faço agora? Para onde eu vou? O aonde eu vou buscar uma solução para isso, né? E no momento em que você recolhe no seu quarto, que nem diz Jesus, recolhe-se para o teu quarto e em silêncio, faz a tua prece, porque ali você vai achar a força necessária e a inspiração para você resolver os seus problemas. E de repente, um belo dia vem na sua mente aquela solução, não sabia o que era. Ou se apresenta para você alguém te trazendo aquilo que você precisava, aquela instrução, aquela oportunidade. E muitas vezes numa hora difícil assim, que muitas pessoas estão passando por dificuldades, novas oportunidades vão surgir. Então, assim, manter essa conexão com o alto, a fé, a prece, porque sempre na doutrina espírita, em todas as histórias e romances que a gente lê, a prece é algo fundamental, porque ela vai fazer a conexão dessa parte religiosa, dessa parte espiritual e transcendental. Então, oremos com fé que a gente vai conseguir superar todas as dificuldades no nosso caminho, porque tem mais um detalhe, nós não estamos sozinhos, né? Nós temos os nossos anjos, nós temos a espiritualidade que nos acompanha. Nós precisamos conseguir essa conexão que a gente, com calma, com resiliência, com boa vontade, a gente chega lá.
É isso mesmo. Que sejamos esses, como tu falasse ali das duas asas, né? Eu imaginei um anjo, né? A gente fala muito do nosso anjo da guarda, mas por que que a gente não pode estar exercendo sermos anjos aqui na Terra, né? Sermos esse caminho do meio que traz essa conexão com, né, do céu com a terra, com essa nossa espiritualidade, né? Isso, e um dia todos nós seremos anjo, né? Estamos nesse caminho aí, né? É Sim, um caminho de muitas e muitas existências, mas é um caminho, nós temos que ter essas asas, termos voar, né? Termos a espiritualidade, termos a ciência, o conhecimento, que isso nos ampara, né? Para seguirmos um caminho com mais equilíbrio, né? Tendo a fé nesse ser superior que está aí nos acompanhando, né? sim. Ó, o pessoal tá dando muitos coraçõezinhos, né? O pessoal tá agradecendo, já tá muito grato. Então vamos agradecer mais uma vez a presença de todos que ficaram aqui com a gente, resilientes, né? Essa é uma grande oportunidade de realmente a gente estar exercendo nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa resiliência diante das adversidades da vida, né? Como diz Haroldo, a vida é uma odisseia. É uma odisseia, é verdade, é uma odisseia, né? Cada dia é um pedacinho, né? É. Então, vamos aproveitar que possamos trazer para dentro da gente, internalizar essa resiliência, para que possamos buscar o equilíbrio na nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, de todos os nossos corpos, para que eles possam estar se conectando, se unindo, se entrelaçando, pela busca da cura, né? E da evolução do ser, para que possamos cada vez mais nos unirmos. Como a Isabel comentou, não estamos sozinhos, nunca estamos sozinhos. E isso que é maravilhoso, essa teia da vida que nos conecta a outras pessoas, através dos laços que vamos construindo e criando, através de nós mesmos, né? Sejam familiares, de coração, e através das nossas escolhas mesmo. E mais uma vez, então, agradecemos ao nosso anjo da guarda, a toda a espiritualidade do SEAP que hoje nos acompanhou. E que assim seja. Que assim seja. Um abraço no coração de todos. Um abraço. Que Deus esteja conosco Qual é mesmo o o palestrante tempo todo. que tu falasse ali? É o Décio, para o pessoal O relembrar. Décio e Ando. Iandoli, Isso, gente, ó. Décio e Ando. Décio Ele Iandoli. traz muito espiritualidade junto com a religiosidade, com a saúde. Ele é médico, então ele traz muitos conceitos para nós que ajuda bastante. É, e vale lembrar Ó, também. é assim, nós procurando tá angustiado, vai lá e assiste uma palestra no YouTube. Sim, Ajuda muito, muito. né? Assiste uma live, ajuda muito. Com certeza, né? É uma forma de estar estudando, estar buscando por aprender e conhecimento, né? Tá aí para todos nós. Para todos nós o conhecimento está aí, basta nós acessarmos. Depende de nós, isso é algo intrínseco em nós buscar essa fé que seja mais intrínseca, né? Seja mais palpável e que na hora que a gente precisa ela esteja lá. Temos que cultivar, é uma plantinha. Vamos cultivando a plantinha da nossa fé, irrigando sempre. Claro. Isso é importante. Então tá. Muito obrigada Tá pela bom? presença de todos, gente. Logo, logo essa live aqui já vai ficar gravada, tá? Ela já fica aqui no nosso IGTV. E até a próxima, Isabel. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigada a todos, que tenham uma ótima noite, uma ótima semana.